Essa noite, nós vamos dar continuidade ao nosso seminário. Vou falar um pouco sobre inteligência emocional. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 4. Se você não conseguir abrir, nós temos lá na tela, o versículo já está na tela. Você pode ler. O versículo 7. Glória a Deus. Aleluia, amém. Até as 22h30, com certeza nós já terminamos. Aleluia. Hoje eu estava com vontade. Hoje não falei demais, falei. Hoje de manhã eu falei muito, né? Eu queria falar mais, hein? Mas foi benção. Ao versículo 7. O princípio, capítulo 4 de Provérbios. Olha lá, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Amém, queridos? E esse tema sobre inteligência emocional, ele tem um conceito, ele vem da psicologia, esse termo inteligência emocional, para designar a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. A nossa mente, ela é um universo. Nós temos um HD em nosso cérebro. E a nossa mente ela é pensante, ela tem conexões. Os neurônios, eles fazem conexões. Um neurônio tem a capacidade de fazer conexão com outro neurônio. E não apenas um neurônio. O neurônio, ele faz que a célula do nosso cérebro faz conexão com outros neurônios, e um neurônio tem capacidade de fazer sinapse ou conexão com centenas de outros neurônios. Então, essas sinapses, essas conexões são geradas em nossa mente e faz toda uma diferença. Nosso cérebro ele é assim algo perfeito, e Deus colocou com perfeição, com cuidado, né? Protegido por esse crânio que você tem aí. Então, nós temos o hemisfério esquerdo e também o hemisfério direito do nosso cérebro. E dentro do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, cada um tem uma função dentro do nosso cérebro. Olha lá, o lado direito, a consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insight, formas 3D, pensamentos holístico ou pleno, completo, consciência musical, controle da mão esquerda, e aí vai. O lado esquerdo já são os pensamentos analíticos, raciocínio lógico, linguagem, lógica escrita, ciência e matemática, habilidade com números, controle de mão direita, da mão direita. Então, a gente percebe que você como um ser humano, Deus criou você com uma capacidade grande de raciocínio. E você precisa entender que a inteligência emocional, ela é um presente que Deus dá ao indivíduo. E essa inteligência, você constrói ela. Você constrói. É como você tem um HD com tantos teras de memória, mas você não usa. Então a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem a capacidade muito grande de realização, então de comando. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Por isso que lemos o texto do capítulo 4 de Provérbios e fala sobre a importância da sabedoria. E a inteligência emocional nada mais é do que você estar usando as suas emoções com inteligência. Na verdade, a emoção, ela existe. Alguns psicólogos, algumas pessoas especialistas dentro dessa questão da inteligência emocional, tem controvérsia. Alguns dizem que você tem que controlar a emoção. Outros já dizem que você não tem que controlar a emoção. A emoção não tem como controlar. Dependendo da situação, você não controla a emoção. Na verdade, você tem que criar uma inteligência ou atitudes para que você possa vencer diante da emoção. Por exemplo, você está numa mata, você vai atravessando no mato e de repente passa
uma cascavel se levanta, naquele momento você tem uma reação emocional. A pupila dos seus olhos dilata, dá sudorese. Se você está com o seu estômago cheio, você sente vontade de evacuar. Se está com a bexiga cheia, tem vontade de fazer xixi, tá certo? A sua mente, ela canaliza o sangue nas partes de defesa do organismo, né? Libera adrenalina e o cortisol, e automaticamente, por exemplo, aí o sangue sai de alguns lugares para ir para outros lugares mais de extrema necessidade de defesa, como o braço, como o pé para correr. Então a emoção, quando ela vem, ela tem um impacto na pessoa, e a maneira como você reage diante da emoção é que faz toda a diferença. Eis aí a questão você ter uma inteligência emocional para você controlar. Eis a razão porque muitas pessoas, diante de conflitos entre marido e mulher, perdem o controle, tomam decisões erradas, saem de casa, agride, mata, pede demissão do trabalho pelo ímpeto, pela emoção. Então, você como cristão, como servo de Deus, você precisa ter um equilíbrio emocional. Você trabalhar esses dois hemisférios do seu cérebro, tanto direito como esquerdo, para que você possa ter sabedoria e inteligência diante das situações adversas que você vai enfrentar, e são inevitáveis. Então, esse Daniel Goleman, ele é o seguinte, ele é o pai desse termo inteligência emocional. Ele foi uma pessoa que pode passar, que ele criou essa ideia de inteligência emocional. Então você precisa entender todo esse processo e vai dando glória a Deus. Ei, santo, agora o galardão subiu, parece que foi um negócio que tem até gelo aqui em cima, não posso nem jogar na cabeça agora, que aí acho que até desmaia, entendeu? Quem estava aqui entende o que eu estou falando aqui agora, né? O irmão já pegou a toalha ali, pastor, lá de novo, lá. Acho que ele está querendo ganhar outro livro, hein? Cadê ele? Aí ali, mas dá benção, é só para descontrair. Então, preste bem atenção. Então você precisa ter esse cuidado, porque existe um raciocínio. Você tem que ter um raciocínio lógico, não agir apenas pela emoção, mas com um raciocínio lógico, com uma decisão sensata, com sabedoria. As mulheres elas agem muito assim pela emoção. É o lado que as mulheres precisam ter muito cuidado com isso, com o controle emocional. Já o homem é mais racional, é mais lógico, entendeu? Não tem muito, raramente você vê um homem chorando, porque você vê as mulheres chorando. Então, a pessoa que vem numa sessão de terapia comigo, de 10 pessoas, 8 são mulheres. E o homem não chora numa sessão de terapia. A mulher ela já abre a boca e já começa a chorar. E eis a razão porque as mulheres vivem mais. Porque elas colocam as suas emoções, elas se abrem, elas falam. Você vai entender um homem numa sessão de terapia, e aí, como foi sua semana? Bem. E como você está agora? Ótimo. A mulher, ela entra numa sessão de terapia, e aí, como foi sua semana? A minha semana foi difícil demais. Eu comecei já no domingo, aquela pia cheia de coisa para lavar, e meu marido não faz nada, é menino correndo para lá, menino para cá, estou cheio de carnê, é uma situação difícil, minha empregada não foi, e tal, eu quase esganei o vizinho lá que quebrou meu vidro, e termina 50 minutos, pá! Ótimo, paga lá, Deus abençoe, vai em paz. E ela sai aliviada, que maravilha, que sessão maravilhosa. Entendeu? E muitos maridos não dão ouvido à esposa. Você tem que dar ouvido à sua mulher, fica olhando para ela. E o Cláudio Duarte, ele diz o seguinte: ó, se sua mulher começar a falar com você, você senta na frente dela, e se você olhar nos olhos dela, a conversa diminui do tempo. Se ela ia falar 10 minutos, ela vai falar só 2 minutos. Brincadeira, tá? Mas é uma realidade.
A mulher, ela coloca para fora. E os homens, como consequência, os homens estão morrendo de parada cardíaca. A cada 10 homens que morrem, 10 pessoas que morrem, 7 são homens de parada cardíaca. Sabia disso? Porque a mulher, ela extravasa. O homem não, ele fica agarrado ali com aquele sentimento. Não tá lá. E aí somatiza no físico, aí dá um piripá que o cara morre. Emoções ali. Entendeu? Eu já falei para vocês da outra vez, eu fui ministrar para o culto de viúvos lá na igreja. Fui escalado para ministrar louvor. Eu estou lá ministrando louvor, o povo chegando, eu estou ministrando, o povo adorando. Aí, num determinado momento, eu abri o olho para ver a turma. Aquela quantidade de pessoas, só viúva, tudo com sapato alto, os brincos, batom, perfumes. Eu falei, cadê os homens? Quando eu olhei no meio das viúvas, sabe quantos homens tinha? Eu estou falando diante de Jesus Cristo de Nazaré. Tinha um homem no meio das viúvas. Aí eu estava batendo aqui no violão, comecei a diminuir. Eu falei, Senhor, eu tenho que cuidar mais de mim. Eu tenho que cuidar mais de mim. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu olhei para a foto da minha mulher é bonita, mano. Falei, meu Deus, como é que eu deixo uma viúva dessa aí, meu Deus? Um seguro aí de 500, 1 milhão aí, pelo amor de Deus, velho. Essa mulher vai casar de novo, 3 meses depois, já vai ter gente lá no velório já de olho na minha mulher, ué. Então a gente precisa ter o cuidado com a nossa mente, mente sadia, saudável. Então para isso, para que você tenha a inteligência emocional equilibrada, você precisa cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar. E geralmente eu falo para os meus pacientes, olha, separa 5 coisas que te faz bem, que te dá que libera endorfina, né, que dá aquela sensação de bem-estar, de prazer. Tem mulher que, para as mulheres, umas 3 notinhas de 100, já vai no shopping ali. Para o homem é um futebol, ou uma sauna, né? Então você faz alguma coisa, uma terapia no quintal, cuida da horta. Você tem que fazer as coisas que te faz bem, porque senão você vai dar um piripá, que você vai morrer. E você vai chegar para o céu, Deus, eu estou aqui, eu queria viver mais tempo lá. Ué, eu também queria. Queria que você ficasse mais tempo lá, mas você não cuidou de você, rapaz. Seu coração parou, ué. Você deu um piripaque aí, ué. Então cuida, amém, queridos? Então esse Daniel Goleman, se você fazer uma pesquisa no Google sobre inteligência emocional, você vai encontrar de cara esse Daniel Goleman. Ele é o pai desse conceito. Você vai receber de graça aí o livro que vai ajudar você. Então, agora preste bem atenção, os benefícios da inteligência emocional. Na inteligência emocional existem benefícios: melhora a relação com os colegas e líderes. Quando você age com inteligência emocional, você tem um equilíbrio emocional nesses 2 hemisférios. Então você tem um bom relacionamento com as pessoas. Você tem um bom relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você evita falar coisas que você não deveria falar. Você então segura. Você não fala mais no ímpeto, porque existem palavras que matam mais do que uma bala de pistola ou um punhal. Então palavras destrói famílias, destrói casamentos, destrói ministério. Então você tem que ter esse cuidado. Segundo, equilíbrio emocional diante das situações estressantes e desafiadoras. São situações difíceis, no trânsito, é o trabalho. Você pega a conta de luz, é o momento que você vai receber seu dinheiro, contra-cheque. Então tantas coisas. Outro benefício, dá a você mais poder de decisão. Todas as pessoas que tomaram uma decisão no ímpeto tiveram 80 a 90% de chance de ter tomado a decisão errada. Você vai tomar a decisão pela emoção, não busca um conselho, não procura o seu pastor para receber um conselho, uma orientação, entendeu? Você não ora. Então a inteligência emocional, e o crente precisa ser inteligente emocionalmente.
para tomar decisões, para que você não venha cair em situações difíceis e ter perdas. Entendeu? Diminuição da ansiedade no trabalho, definição de metas mais inteligentes, foco e determinação no cumprimento dos objetivos, crescimento da produtividade, melhor administração do tempo, mais responsabilidade e comprometimento. Então tudo isso vai gerar em você, vai trazer benefícios se você usar bem a sua mente. Entendeu? Não eliminar coisas que vai te levar a um estresse, que é algo ruim. O estresse, por exemplo, ele danifica a mente da pessoa e também o físico. Você sabia que um dos grandes causadores de estresse, um dos grandes causadores de problemas de saúde é o estresse? Porque o estresse, ele baixa abaixa as defesas do organismo, a imunidade. O estresse, a pessoa fica vulnerável aos vírus, a tantas outras coisas, e aí ela adoece. O estresse. Então você tem que ter cuidado. E existem alguns pilares da inteligência emocional. Então nós vamos ver aqui alguns pilares. Primeiro, conhecer suas emoções. Você precisa saber. Você precisa conhecer você mesmo. Você precisa olhar para dentro de você, conhecer as suas emoções. O passo número 1 é conhecer a si mesmo, identificando as suas próprias emoções e sentimentos. Entendeu? Então você procure trazer lembranças da sua infância, decisões erradas que você tomou, que você não pode tomar. O inteligente, o sábio, é aquele que aprende com os erros dos outros. Entendeu? Então você precisa ter sabedoria e agir com inteligência. Não errar 2 vezes, basta uma só, uma vez só é o suficiente. Aprenda com seus erros. Isso vai ajudar a reconhecer os gatilhos e os padrões do comportamento. Segundo, controlar suas emoções. Você precisa controlar as emoções. Você precisa. Por exemplo, você vai fazer uma reunião com a sua esposa e com seus filhos, num momento de estresse, cansado. Então você tem que ter uma conversa no momento oportuno. Você vai falar com seu marido um assunto que é o momento que ele está cansado, está estressado, está preocupado com outras coisas. Então espera o momento certo. Isso é inteligência emocional. Entendeu? Você precisa controlar suas emoções. Por exemplo, é quando você sente que você está irado. Sente que você precisa saber quem é você. E preste atenção, todos nós temos limites. Todos nós temos nossos limites. De acordo com o temperamento de cada um, de acordo com cada situação, todos nós temos nossos limites. E quando ultrapassamos os nossos limites, aí o mal está feito. E depois do leite derramado, só vem as consequências. E é ruim. Então nós precisamos controlar as nossas emoções. Terceiro, desenvolver a automotivação. Irmãos, eu considero a automotivação como eu considero a automotivação como uma coluna vértebra emocional do indivíduo, nas decisões do indivíduo. A motivação, uma pessoa desmotivada, ela não consegue sair do lugar. Então você precisa estar motivado. Então nutre a sua mente, nutre os seus pensamentos de coisas que te empurram, como uma mola propulsora que te eleva, que te empurra, que vai. Agora você só não lê um bom livro, 10 hábitos que esgotam sua energia, não lê um livro, não lê aqui, não lê nada, só fica agarrado no Datena, tá dentro, só quer assistir o jornal lá da Record, que a gente decepou a cabeça, outro foi esfaqueado, então a mulher cortou a cabeça do marido, cortou a parte sexual do marido, e o marido levado para o hospital. Só quer saber desse negócio, só quer saber de notícia ruim. Então presta atenção, procure ler a Bíblia, vá ter uma oração, desenvolva uma automotivação. O Espírito Santo é um dos grandes terapeutas e ele vai te impulsionar, vai te empurrar.
Ande com pessoas que te elevam, que empurra você. Não, você vai conseguir, vai dar certo. Agora tem gente que só te puxa para trás. Então você tem que desenvolver essa automotivação. Quarto lugar, desenvolver a empatia. Relacionamento com outras pessoas. Empatia. Quarto pilar da inteligência emocional. Você pode definir como habilidade de se colocar no lugar do outro. Abrir a mente para o fato de que não somos donos da razão. E você tem que ter essa empatia com outras pessoas. Quando nos tornamos pessoas empáticas, automaticamente passamos a ser mais compreensivas. Então você tem que ter essa empatia. Você tem que abrir o seu coração e estar relacionando com aquilo que é bom com as outras pessoas. E quinto pilar, que é o desenvolver o relacionamento interpessoal. Gente, o ser humano, ele é um ser sociável. Então você precisa ter bons relacionamentos com outras pessoas. Você precisa se relacionar com outras pessoas. Você precisa ter um bom diálogo com outras pessoas. Você precisa ter um tratamento legal com outras pessoas. Você precisa ouvir. Você precisa compreender aquelas pessoas que estão ao seu redor. E na Bíblia existem muitos homens, muitas pessoas que perderam muitas oportunidades de serem abençoados. E foram homens abençoados, mas perderam. Então olha aí o exemplo. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Deus falou: Moisés, fala a rocha. Ele pegou a vara, o cajado, foi lá e deu uma paulada na rocha. Por causa do povo, ele estava irado por causa do povo murmurando. Ele foi lá, feriu a rocha. Deus fez brotar água da rocha? Fez, por causa da sua misericórdia. Mas por causa da atitude de Moisés, o Senhor falou: Moisés, por causa da sua atitude você não vai entrar em Canaã. Josué vai conduzir o povo. E levou ele até um monte alto, e ali mostrou a Canaã, e ali ele morreu. Diz a Bíblia que Deus escondeu o corpo de Moisés. Satanás tentou procurar o corpo e não, porque Deus guardou o corpo de Moisés. Mas ele poderia ter entrado em Canaã, mas a sua atitude, uma atitude. Outro exemplo, Arão, o sacerdote, não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria. Moisés ficou tantos dias lá no monte, 40 dias no monte. E lá no monte, Moisés, o povo ficou induzido ali por Coré, Datã e Abirão, que vocês viram aqui hoje de manhã. Estão ali totalmente influenciado por todas aquelas pessoas murmurando. 40 dias, Moisés morreu, e agora? E agora é o seguinte, vamos fazer um bezerro aí, porque esse Deus a gente precisa ver algo para a gente adorar. E aí Arão, o sacerdote, ele poderia ter pisado o pé e falado: não, peraí, alto lá, nós estamos debaixo de um comando, o nosso líder Moisés está falando, ele vai descer. Mas ele se precipitou e permitiu fazer um bezerro de ouro. Outro, Geazi, para que todos saibam, Geazi foi discípulo de Eliseu. E aí, o que acontece? Ele mentiu. O Eliseu não recebeu nada de Naamã. Naamã levou barras de ouro, levou linho, levou muita coisa. E aí Eliseu nem receber, Naamã quis receber. Você falou: mergulha lá no Jordão 7 vezes, tal, e tal. Mas tem presentes? Não quero não, pode levar de volta para sua terra. Geazi correu na carruagem e distante lá da casa de Eliseu, falou: meu senhor, Eliseu mandou buscar aqui as pratas e o ouro. E aí ele volta com pratas, com ouro. E aí guarda. E aí Eliseu encontra com Geazi e confronta ele. Pensas tu que Deus não viu o que você fez? E a partir daquele momento ele ficou leproso. O cara tinha tudo para ser um excelente profeta na Bíblia, discípulo de Eliseu,
Mas não, a atitude dele, porque não houve inteligência emocional, ele desequilibrou, deixou o desejo da carne falar mais alto. Tem muitas pessoas que estão perdendo casamento, perdendo emprego, perdendo empresa, perdendo coisas por causa de decisões erradas. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser despertado, para você sair daqui buscando mais de Deus sabedoria, buscando de Deus uma resposta. Sai daqui, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não posso fazer nada sem a direção do Senhor. Buscar a resposta de Deus na palavra. Amém, irmãos? E o outro exemplo, Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram, e falaram que tinham entregado no altar uma coisa e era outra, e aí caíram mortos diante de Pedro, e Pedro também foi outro, por não saber lidar com o medo, quase morreu afogado. Precipitação. Se ele tivesse deixado a fé genuína no coração dele ali, entendeu? Aquela fé, não, Senhor, é o Senhor que está falando, e pisasse na água, e começasse a andar, e ficasse firme na fé, mas ele vacilou. Tem muitas pessoas que vacilam, porque não estão deixando, não estão tomando decisões certas, estão perdendo nessa questão da decisão, porque a emoção, o emocional está falando mais alto. E Deus, Ele quer mudar isso na sua vida. Você que está aqui nessa noite e talvez está assim, indeciso em algumas situações. Você sabe lidar com os seus sentimentos? Você conhece seus sentimentos? Você sabe mesmo? Eu estou ouvindo um louvor em outra igreja aí. As crianças, ó, então está adorando lá. Eu falei, onde é que isso está tendo uma obra aí? Então, você precisa saber os seus sentimentos. Você precisa ter cuidado. Outros exemplos bíblicos, né? De pessoas que conseguiram transformar seus sentimentos de maneira positiva. Aí nós vamos ver o exemplo de Jetro. Quem era Jetro? O sogro de Moisés. Jetro chega a ver Moisés atendendo o povo, aquela fila de gente para Moisés atender, e Jetro viu o problema. Falou, ô Moisés, você vai morrer desse jeito, rapaz? Seleciona líderes que vão atender o povo, e as situações mais difíceis vêm até você. Então separa homens aí que vai atender grupo de 50, grupo de 100, grupo de 1000. E os problemas maiores vêm até você. Moisés achou aquilo interessante. Isso foi uma inteligência de organização. Você precisa colocar sua mente dentro de uma organização, nas suas atitudes. Tem pessoas que não é organizada. Você pega a Bíblia da pessoa, vai ver a Bíblia da pessoa, tem foto, tem cartão de ônibus, tem cartão, tem conta de luz, tem pente dentro da Bíblia. Você entra dentro do quarto da pessoa, é uma confusão. É meia para tudo quanto é lado, nada organizado. Tem pessoas que não usam a mente para ter uma vida organizada. E a inteligência emocional, neste exemplo de Jetro, a inteligência emocional te empurra para você ter uma vida organizada. Tem pessoas, por exemplo, que é desorganizada financeiramente. Não consegue organizar. O cartão de crédito só paga atrasado, com juros. Soma todos os juros que você pagou até aqui, de janeiro até agora. Você vai ficar assustado. Quem é desorganizado? Então, pegue a conta de luz, você vai vencer, paga no dia certo. Doa o que doer, pague no dia certinho. Pega uma conta vencida, que você não pagou ela, para você ver o que você paga lá de multas. Então a gente precisa organizar. Você tem que ter Jetro ali foi um exemplo clássico de inteligência emocional dentro da organização. Outro exemplo, Davi, ele chega diante do povo e vê os soldados de Israel sendo afrontados por Golias, e ele fica irado, ele fica com raiva, e o povo também fica com raiva. Só que o seguinte,
Davi agiu com inteligência. Ele gerou dentro de si confiança e poder de Deus para vencer o gigante. Se você for agir pela emoção, você não tem vitórias. Todo o exército de Israel estava com medo de Golias. E era para ter medo mesmo, um indivíduo de 3 metros de altura, armado até os dentes. Entendeu? Então, ele pega aquela raiva, aquela revolta e transforma ela em poder. Poder de Deus. Agiu com sabedoria. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos agir no espiritual. Tem coisas que você não pode tomar decisão sem falar com Deus, sem pedir a direção de Deus. E terceiro exemplo, Ezequias. Até citamos Ezequias hoje aqui de manhã, foi ontem. Mas Ezequias, ele estava desiludido, doente, estava morrendo. O profeta Isaías chega lá, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai bater a cacholeta, você vai morrer. De repente, Ezequias, ele recebe aquela palavra vindo do profeta. Ele sabia que era de Deus, ele sabia que ele ia morrer mesmo. Enquanto Isaías estava saindo no pátio do palácio, o rei Ezequias, diz a Bíblia, que ele vira para a parede e fala com Deus. Deus, olha para o teu servo, olha como o teu servo andou na tua presença. Ele faz uma oração ali diante de Deus. E aí o profeta Isaías estava saindo no pátio do palácio. De repente o Espírito Santo fala com ele: volta, meu servo, vá lá e diga para o meu servo Ezequias que eu ouvi a sua oração, e por causa da sua oração eu prorrogarei os seus dias de vida na terra, e ele vai viver mais 15 anos. Isaías volta lá e fala para ele: o Senhor manda te dizer que ouviu a tua oração, e por causa da sua atitude sua vida será prorrogada para mais 15 anos. O rei Ezequias viveu, já era, e ele ia morrer por causa da doença que ele estava tendo, e Deus prorrogou a vida dele por mais 15 anos. Então, ele transformou a desilusão numa expectativa. Ele creu, ele confiou, a mente dele: não, vou buscar Deus, eu vou falar com Deus. A frustração persegue quem olha para as dificuldades. Então, como falamos aqui muito no seminário sobre lealdade e aliança, que o indivíduo só olha para os problemas, só os problemas. Dentro da inteligência emocional tem pessoas que só ficam olhando para os problemas, e quem persegue, coloca os olhos nas dificuldades, vive em frustração, não consegue enxergar a novidade de vida, não consegue enxergar a bênção de Deus, não tem expectativa de coisas boas, seus pensamentos só são negativos, porque o olho está nas dificuldades e não em Deus. Não se prenda às dificuldades ou más notícias. Se você não tem mais para onde olhar, encontre motivação, olhe para Deus. Deus vai te levantar. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aplauda ao Senhor aí se você crê nisso. Aleluia, glória a Deus. E outro exemplo, Paulo e Silas. Imagine ser chicoteado, estar preso, cativo, lá na prisão. E aí Paulo e Silas, eles têm uma atitude de adorar e orar. Existem momentos que você precisa colocar sua mente no sobrenatural. As circunstâncias dizem não, o médico diz que você tem tantos meses de vida, o diagnóstico diz que não vai dar certo, a previsão é contrária. Mas aí é a hora que você coloca em Deus, é a hora que você se prostra, é a hora que você adora, é a hora que você se rende, é a hora que você busca a Deus, é a hora que você louva ao Senhor, glorifica ao Senhor. E aí o mundo espiritual converge para o seu bem. Deus sopra a sua glória, Deus libera a sua bênção. E ali eles oravam e cantavam, e Deus abriu o cárcere, as correntes. Agora preste bem atenção uma coisa. O outro exemplo aí, Jó, é outro exemplo de pessoas que não deixou os problemas
não deixou que ele tomasse decisões erradas e agisse com inteligência emocional, com a capacidade de decisão, por causa da sua fé em Deus. Então, Jó, prosperidade, muitas coisas, e começou a dar tudo errado. Preste atenção, olha para mim. Existem coisas, existem momentos na vida em que você passa por situações em que você pensa assim: ah, Deus não está comigo. Existem situações que é um processo de Deus. E o processo de Deus, você tem que entender Deus no processo que você está vivendo. Porque existe algo maior, algo grande que Deus quer fazer com você. E você aprende no processo. Jó estava passando as lutas, perde os filhos tudo de uma vez. E a mulher dele começa a falar: esse Deus te abandonou. Abandona este Deus e morra. E aí ele fala assim: mulher, tu falas como uma louca. Tu não sabe o que você está dizendo. Tu não sabes. Aí ele olha para o céu e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Então, no momento de angústia, você olhar para o céu e dizer: eu sei que meu Redentor vive, e por certo há de vir, e por certo vai mudar a minha história, e por certo vai abençoar minha empresa, e por certo vai me livrar deste mal, e por certo vai reverter essa situação, e por certo vai virar uma chave que vai transformar esse mal em bênção. Aleluia. Pode aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia. A cada luta que enfrentamos, devemos ver como oportunidade para buscar mais a Deus em oração. Então, você precisa entender que você tem uma luta, tem uma dificuldade, mas você vai canalizar a sua mente dentro de um equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela perde a razão. Um homem desequilibrado, ele destrói uma família. Uma mulher desequilibrada, ela destrói o marido, ela afunda ele. Uma pessoa desequilibrada, ela não consegue, ela toma as decisões erradas. Lembram, há 5 anos atrás, ou 6 anos me parece, um piloto, acho que foi na Rússia, não sei, ele com depressão, piloto de um Boeing, e ele desistiu da vida, só que ele levou todos os passageiros, acho que 220 estavam também. Lembra dessa reportagem? E ele, o voo lá, 900 quilômetros por hora, ele pega o manche e coloca o avião descendo abaixo, choca na rocha, destrói o Boeing com todo mundo que estava lá dentro. Uma pessoa desequilibrada toma decisões erradas. Uma pessoa desequilibrada destrói e não constrói. Deus te trouxe nessa noite aqui para você sair daqui, e a gente fechando esse seminário, você sai daqui com a mente equilibrada, sai daqui com as suas emoções em um grau de inteligência elevada. Você sai daqui buscando mais de Deus, resposta de Deus, vivendo uma vida de sabedoria diante de Deus. O outro exemplo, Jesus, transformando a morte em vida. Ele recebe a notícia, o pai daquele homem que procurou Jesus para curar sua filha. Ele recebe a notícia de que sua filha estava morta. Aí o que acontece? Jesus chega, vai até a casa daquele centurião, e quando chega ali, ele pega a menina, a mão da menina, e diz: Talita cumi, que quer dizer levanta-te. E ela, o espírito de vida entra nela e ela torna a reviver. O próprio Jesus, ele se entregou na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, ele pega aquilo que é morto e traz vida. Não sei qual problema que você está enfrentando, mas eu sou profeta de Deus para dizer para você que Jesus pode entrar nesse negócio aí. Isso que está destruído e reconstruir. Isso que não está tendo vida, Deus
dar uma guinada, restaurar tudo, restaurar seu filho, restaurar o relacionamento, restaurar sua família, restaurar sua vida financeira, sua empresa, seu trabalho, restaurar sua vida espiritual, restaurar tudo. Deus pode restaurar tudo. Então, eu acredito no que o Senhor tem para a sua vida. Então, sua mente, coloca a mão na sua cabeça. Diga: Senhor, nessa noite eu estou entendendo o que está sendo ministrado. Eu quero declarar a bênção do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero tomar posse de tudo que o Senhor tem para mim. Eu profetizo na minha mente uma unção de inteligência emocional. Aplauda o Senhor e dá glória a Deus. Aleluia! Algumas pessoas falam muito de QI, que é o quociente de inteligência. Fala também de QE, que é o quociente emocional. Tem pessoas que não conseguem identificar nem o que está sentindo. Imagine o que as outras pessoas estão sentindo. Você não precisa ter um QI elevado, 136 pontos de QI. Você não precisa. Você precisa de... eu só tenho 115. Então você está bem, você está entre os 25 melhores aí. Eu fiz um teste, deu 99. Não importa, meu irmão. Quantos pontos que você tem de quociente de inteligência? O que eu quero saber é se você está aplicando aquilo com inteligência, aquilo que você tem. Porque tem pessoas que têm um raciocínio rápido, mas tem um raciocínio rápido, mas atitude de decisão errada. Tem pessoas que têm um raciocínio mais lento, mas é uma decisão precisa, uma resposta certa e exata. Então você precisa buscar de Deus sabedoria para viver, para discernir, ter essa experiência de tomar as decisões certas, de ter uma inteligência para decidir certo. E sabe por quê? Porque, diga comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus quer que você prospere. Deus quer que você tome decisões certas. Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai Celestial? Então Deus tem coisas boas para você. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você tenha um bom casamento, um bom relacionamento com as pessoas. Deus quer que você prospere no seu trabalho. A vontade de Deus é boa e perfeita. Deus não quer que você viva uma derrota, uma miséria, uma ruína. Deus quer que você progrida, que você cresça, que você avance. Olha para o teu vizinho e diga: está entendendo o que está sendo ministrado? Então diga para ele assim: eu creio que está vindo um novo tempo para você. Longe de você todo desequilíbrio emocional. Diga: Deus está falando com você. Deus está falando com você, porque Ele quer o de melhor para você. E quem nunca errou, irmãos, numa questão emocional? Quem nunca fez bobagem? Entendeu? Quem nunca errou emocionalmente? Quem nunca falou um negócio que não deveria ter falado? Todo mundo. Mas não precisa repetir. Usa sua mente, sua inteligência. Tenha capacidade. Respire fundo. Conta de 1 a 10 antes de tomar a decisão. Amém? Então existe uma relação de competências que leva um indivíduo a um relacionamento melhor consigo mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus empreendimentos, com a sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida ministerial, sua vida pessoal. Entre eles, assertividade. Você tem que ser assertivo nas coisas. Tem gente que só anda para trás igual caranguejo, só dá burrada.
comunicação, uma comunicação saudável, por gentileza, por favor, obrigado. A comunicação só retrucada, só coisa negativa. Relacionamento interpessoal com outras pessoas, espírito de equipe. Então está aí a campanha, o pastor está esmerando aí, convocando a igreja para a campanha, para visitar, para trazer os empresários, trazer comerciantes, para as pessoas serem abençoadas. Tem comerciante que está com uma pistola na cabeça para se matar, porque perdeu muito, perdeu dinheiro nessa pandemia. Então você é um instrumento de Deus para trazer a pessoa para aqui, para a igreja, para Deus levantar ela, prosperar ela, gerar emprego para outros que estão aqui dentro da igreja, estão desempregados, e abençoar essa pessoa. Todas as pessoas precisam de Deus, de um conserto, de uma experiência com Deus. Diga amém. Colaboração, gestão do tempo. Tem gente que é desequilibrado com o tempo. Tem gente que fica 3 horas na televisão e fica 1 minuto só para ler um versículo da Bíblia. Tem gente que dá atenção para tudo lá fora, mas quando chega em casa não abraça os filhos, não abraça a esposa, não abraça o marido. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para aquilo que é importante. É desequilibrado com o tempo. Cuidado. Fica ali agarrado no celular 2 horas, mas não consegue ficar 5 minutos conversando com o cônjuge. Então aí, liderança. Falei aqui no sábado, volto a dizer, todos nós exercemos qualquer tipo de liderança em qualquer época da nossa vida. Vem um determinado momento que você vai exercer liderança. Você precisa de sabedoria, de inteligência emocional, para poder ter sabedoria e ter sucesso naquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Diga amém. Persuasão, resiliência. Tem gente que é tão sisudo, não tem flexibilidade, não tem resiliência. Criatividade, pensamentos críticos, aí dentro de uma visão positiva. Trabalhamos a questão negativa na crítica, mas a crítica que ela é construtiva, que é para melhorar, ela é boa. E quando alguém te faz uma crítica daquilo que está errado, você precisa aceitar para você melhorar. Entendeu? Então, visão estratégica em tudo, positividade, resolução de problemas, empatia, como ministramos aqui, entendeu? Inteligência emocional, que abrange tudo isso aí, produtividade, você ser produtivo. Você sabe uma coisa que você precisa fazer uma análise na sua vida? Você começa o seu dia às 7 horas da manhã, chega às 22 horas quando você vai dormir. Traz à memória aquilo que você produziu durante o dia. Tem pessoas que acordam 11 horas, limpa a baba, já pergunta pelo almoço ou pelo café. Não é café não, agora é almoço. Você acordou agora, faz nada, não lava um prato, não lava um copo, não dobra a cama. Começa na segunda a sábado, a domingo, do mesmo jeito. Aquele lençol amassado, só entra deita na cama, joga o mesmo lençol ali, todo amassado. Não faz nada produtivo. Não produz. E a gente precisa ser produtivo. Quem tem uma inteligência emocional é produtivo. Você tem que criar situações para ser produtivo. Eu, quando vou para a pia lavar prato, certo? Eu vejo a pia lá e minha esposa não precisa pedir para eu lavar. Eu mesmo vou lá e eu lavo com alegria aquilo ali, coloco tal, saber que alguém usou aquele prato, comeu. Eu lavo, coloco ali, beleza, tranquilo. Então você acorda de manhã, escovou o dente, produtivo. Olha no espelho, o cabelo está assanhado. Você pega ali, passa uma aguinha, pega um creme, esfrega lá, passa mais de novo. Produtivo. Vai lá, coloca água para fazer o café. Tal, produtivo, fez o cafezinho. Enquanto isso já esquentou ali o pão, produtivo. E tal, lavou ali o terreiro, produtivo. Saiu, deu carona para alguém, produtivo. Tirou R$2, deu para o mendigo, produtivo. Tal. Então você vai produzindo. Quando chega
E aí o que acontece? Você tem uma vida produtiva. Quando chega no final do dia, você vai analisar tudo aquilo que foi produtivo. Quem tem inteligência emocional é uma pessoa produtiva. Agora pega um histórico de um indivíduo que não tem inteligência emocional, é sanguessuga, não faz nada, que é tudo na mão, não produz nada. Daqui 10 anos esse indivíduo está na miséria, enquanto o outro conquistou coisas, conquistou uma casa, conquistou um carro, conquistou um bem, está vestindo melhor, conseguiu uma promoção melhor na empresa, é produtivo. Você tem que ter essa produtividade, você tem que saltar na frente, mesmo que você não sabe ainda. Alguém te falou, não, quero você em tal produção, não fala, eu não sei fazer. Aceita, depois você aprende. Quando eu servi o exército e foi o encerramento da turma, aí o sargento falou assim: quem vai ser o orador da turma? Aí a tropa toda lá de madrugada, 4 horas da manhã, e aí um falou, fulano de tal, que o cara falava bem. Ciclano, eu quero indicar fulano de tal, Ciclano, é filho de um chefão da cidade. Beltrano, Cabo Beltrano, pá. Mas alguém que eu falei, sargento, eu também, eu quero ser orador. Ninguém me indicou. O atirador 49. Então tá bom, então vocês têm até sexta-feira para me entregar a oratória. Dos que foram indicados, ninguém entregou a oratória. Quinta-feira à noite, eu vou na casa do sargento e entrego as 2 folhas da minha oratória. Passou 2 dias, a tropa toda sentada. Pessoal, escuta, nós teremos a despedida. Está vindo o governador, veio com o marechal, o general estará vindo, estará o prefeito, todo mundo. E esse ano vai ser na praça pública, no palanque e tal. E o orador da turma vai ser o atirador 49. Wesley? Foi o único que me entregou a oratória. No dia lá, praça lotada, imprensa. Agora ouviremos. Aí todo mundo descansado assim, fardado. Agora vamos ouvir o orador da turma, atirador 49. Peguei a oratória com a madrinha, subi lá no palanque, as autoridades todas lá. Eu fiz a oratória e fui aplaudido. Isso é inteligência emocional. Entendeu? Me deu medo? Me deu. Me deu calafrio? Me deu. Mas eu levantei a mão. Não queria saber. Levantei a mão e fui lá e fui orador da turma. Então, às vezes você fica aí, vem as oportunidades para você fazer algo e você não usa a sua inteligência, a sua capacidade que você tem. Oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um bom filho, de ser um bom líder. Estava ali conversando com o líder do louvor ali e tal. De repente o pastor de vocês estava ali, pegou um pano, começou a enxugar ali e tal, esfregando ali do café que estava ali, o café. Eu falei, olha rapaz, que atitude, rapaz, olha aí. Você tem um pastor de atitude. Eu falei, rapaz, você não sabe, pastor. Isso aí mete a mão no vaso, isso aí já vi limpando, metendo a mão. Eu falei, ainda me fala que eu vou passar álcool. Pedi para passar álcool quando eu for pegar na mão dele. Brincadeira, né? Mas o que acontece? Isso aí é atitude. Entendeu? Atitude. Então as suas atitudes elevam você ou diminui você. Então seja produtivo, não seja reativo, seja proativo, que aí é um outro seminário que a gente pode dar outro dia. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Existem coisas grandes. Muda aí por gentileza aí. Pode passar esse slide aí. Eu quero ler com vocês esses textos. Fique em pé no seu lugar. O Ministério do Louvor pode subir aqui. As mulheres vão ler comigo o primeiro de Provérbios 9:10. 1, 2, 3 e...
Não. Vocês, vamos lá? As mulheres, 1, 2, 3 e o tema. Agora 2 Pedro 1,5. Os homens, 1, 2, 3 e... Não, vamos começar de novo. 1, 2, 3, os homens, bem forte, 1, 2, 3 e... Por isso, sua fé, a virtude, o conhecimento. As mulheres, Tiago 1,5, vamos lá, 1, 2, 3 e... Agora, todos juntos, no Tiago 3,13 e também 7,12 de Eclesiastes, sem interromper, tá bom? Vamos, 1, 2, 3, Tiago. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que mediante obras praticadas com humildade, que provém de sabedoria. A sabedoria oferece proteção. Como faz? Juntos. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Aplauda o Senhor aí. Dê glória a Deus. Abra as suas mãos assim onde você está. Abra as suas mãos. Eu não sei como você tem conduzido a sua vida até aqui. Eu não sei da sua vida. Talvez nem o seu pastor sabe da sua intimidade, da sua vida, não sabe. Quem conhece a sua vida na íntegra, totalmente, é Deus. E talvez até aqui você tenha sabotado você. Você não tem feito as coisas de forma certa, assertiva. Mas Deus nessa noite, Ele está te falando para você abrir o seu coração, para você mudar de vida, para você melhorar. Para de andar para trás igual caranguejo. Deus quer que você olhe para frente. Deus quer que você dê saltos maiores. Deus quer te conduzir em triunfo. Ele tem prazer de ver o teu triunfo. Deus tem prazer de ver a tua alegria. Deus tem prazer de te ver feliz. Deus tem prazer de te ver prosperar. Deus tem prazer de ver você alegre. Abre as mãos, Senhor. Eis aí os teus filhos nessa noite, meu Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor derrame a tua unção sobre este homem, essa mulher. Deus, que haja uma unção de cura, de libertação. Deus, coloca a tua unção nessa mente, que seja uma mente sábia, inteligente, para um nível de conquista, um nível de vitória. Nós abençoamos, Deus, essa casa, esse empresário, esse homem, essa mulher. Abençoamos aqueles que estão passando por turbulências na mente. Que o Senhor venha dar injeção de ânimo nessa noite. Que o Senhor libere uma unção sem limites, meu Deus, no coração deste homem, desta mulher, Senhor, dessa pessoa. Deus, desse jovem, em nome de Jesus. Que seja um divisor de águas nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.